Dúvida, dando sequência, a população brasileira cresce 6,5% entre 2010 e 2022, chega a quase 203 milhões e 100 mil pessoas, segundo o IBGE. O Vig está acompanhando tudo lá e vamos voltar ao Rio de Janeiro com mais detalhes agora da divulgação do censo. Viga! Tudo bem, Marcelo? Mais uma vez, bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, agora falando sobre o censo demográfico 2022. Na verdade, né, Marcelo, esse censo deveria ter saído em 2020, mas não nasceu por conta da crise sanitária, da pandemia de Covid-19 e também por questões orçamentárias. E aí, depois de muito tempo, há um gap de mais de 10 anos entre um censo e outro. O censo normalmente era divulgado a cada 10 anos, agora com intervalo de 12 anos, o penúltimo em 2010 e agora o 2022. Os primeiros dados estão sendo divulgados hoje aqui no Museu do Amanhã, um local, né, turístico, uma referência icônica da arquitetura do Rio de Janeiro, que foi um projeto idealizado por Santiago Calatrava, um homem que esteve muito presente aí em vários projetos internacionais. Mas como você bem disse, a população brasileira cresceu 6,5% nesse período, nesse intervalo de 2010 a 2022. Está pouco mais de 12 milhões de pessoas. Mas o que chama a atenção, é importante a gente frisar, sublinhar e enaltecer, é o ritmo de crescimento da população brasileira nesse período de 2010 a 2022. Pouco mais de 0,5%. Sabe o que isso significa, meu caro Marcelo? A população brasileira cresceu no menor ritmo desde o início do período, né, de censitário, desde o início da série histórica lá atrás, em 1872. Ou seja, nesse intervalo entre 2010 e 2022, esse crescimento de 0,5% representa o menor ritmo de crescimento da população entre censos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A região sudeste, a mais poderosa economicamente, continua sendo aquela mais populosa, concentrando boa parte da população brasileira, mais de um terço. Os estados mais ricos do país, São Paulo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro, também reúnem a maior quantidade da população brasileira, como você bem disse, 203,1 milhões de pessoas. Foi uma verdadeira operação de guerra do IBGE para colocar em prática, né, esse censo demográfico por questões, como eu disse, econômicas, financeiras, orçamentárias e também por conta do enfrentamento à pandemia de Covid-19. Vamos ouvir o que disse então o presidente interino do IBGE, Cimar Azeredo, sobre essa operação de guerra em tempos de paz que resultou na divulgação desses primeiros dados do censo demográfico de 2022, que acontece numa cerimônia aqui no Museu do Amanhã, na região central da capital. Somos 203 milhões de pessoas vivendo no Brasil, em cerca de 90 milhões de domicílios. Um recorde comparado principalmente com o censo de 2010, quando eram 67 milhões. O IBGE conseguiu captar nesse censo a coordenada de GPS de praticamente todos os domicílios. Um avanço extremamente grande, melhorando sensivelmente a cobertura e a qualidade da operação censitária. O IBGE inicia hoje uma sequência de divulgação envolvendo quilombola, indígena, população vivendo em favela, o Brasil que sabe ler e escrever, acesso a serviços essenciais como água, esgoto, lixo. É muita coisa que está vindo por aí, permitindo à população brasileira, o Brasil inteiro, se conhecer melhor. Quantos somos, onde vivemos e como vivemos. O estado de São Paulo, onde você fala, viu, meu caro Marcelo, continua sendo o mais populoso do Brasil, a cidade de São Paulo também a mais populosa, e aqueles dados que sempre chamam bastante a atenção. A região centro-oeste é a menos populosa do Brasil, é claro, o agronegócio está concentrado ali naquela região. Agora, tem algumas cidades que despertam realmente a nossa curiosidade. Por exemplo, a cidade menos populosa do Brasil é Serra da Saudade, em Minas Gerais. 833 habitantes, vou repetir, 833 habitantes. Borá, aí no estado de São Paulo, a segunda menos populosa, com 907 habitantes. Mais dois pequenos detalhes para finalizar, meu caro Marcelo, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Um deles diz respeito
a questão dos domicílios. Nós tivemos aí, nesse intervalo entre censo, entre 2010 e 2022, um crescimento maior de domicílios, estou falando em números percentuais, do que pessoas no Brasil. E há também um crescimento expressivo de domicílios no Brasil não ocupados. E aí há uma série de explicações que o IBGE ainda está tentando se aprofundar para que elas tenham embasamento técnico, mas provavelmente houve uma aposta aí no mercado imobiliário anos atrás, mas esses imóveis acabaram não sendo negociados, não foram vendidos e aí ficam vazios, ficam sem ocupação. E o último detalhe, meu caro Marcelo, diz respeito à questão envolvendo a prévia da contagem da população brasileira. Foi divulgada no ano passado, em dezembro de 2022, e o Brasil, à época, segundo cálculos feitos pelo IBGE, com base em estimativas, diferentemente do censo, que vai de porta em porta, de casa em casa, para saber efetivamente quantos indivíduos moram naquele domicílio, mas aquela prévia do ano passado apontava que o Brasil teria quase 208 milhões de pessoas, mas o censo, que é mais preciso, que vai, como eu disse, de porta em porta na casa das pessoas, está atestando que somos 203,1 milhões de pessoas, ou seja, uma diferença relativamente significativa. Pensávamos que éramos quase 208 milhões de brasileiros, mas na verdade, segundo o censo 2022, somos 203,1 milhões de brasileiros, viu, meu caro Marcelo? Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Viga. Quero ouvir o Cristiano Vilela. Vilela, justamente aí a importância, né, do censo, não apenas a contagem, né, da população, fica aí, evidentemente, são os números que mais são expressivos, que são divulgados, mas o conhecimento de fato aí de cada região, de como está morando o brasileiro, até para nortear as políticas de saúde, educação, os investimentos necessários em cada região, em cada município do país. E como o Viga colocou, e também o próprio IBGE, agora a discussão também das comunidades, das favelas, que fazem parte, infelizmente, da rotina brasileira, né, Vilela? Exatamente, Matos. Você tocou num ponto fundamental, que é o fato de que o Estado brasileiro precisa ter a ciência de quem são os seus habitantes, de onde estão distribuídas a sua população, de que forma vivem, qual é a estrutura que se vive, até para a alocação de recursos, para a distribuição de programas sociais, para o atendimento dos diversos segmentos da sociedade. Então, esse tipo de investimento no trabalho do IBGE, que é um trabalho, diga-se de passagem, muito bem feito pelo corpo técnico da instituição, é algo que realmente vem em boa hora, ele é muito importante para o Brasil, tem que ser prestigiado e o país tem que manter realmente esse regramento de periodicamente atualizar esses dados para que a política pública no Brasil ela possa ser cada vez mais eficiente. Muito bem.